Shalom, shalom, boa tarde. 3 de Nissan, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 11 de abril de 2024, a Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e com ela as reflexões para o nosso ensinamento, o nosso aprendizado, para que nós possamos estar firmes e fortes na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Baruch Hashem, estamos hoje no quinto dia da semana, é o quinto dia para o Shabat, né? Então já vamos chegando aí mais um Shabat para realmente darmos a Hashem a honra devida ao seu nome, como único Deus, único Criador, único Redentor e único Salvador. E o Shabat, lembrando que é uma forma de Deus estar treinando cada um de nós para a redenção final com o justo Mashiach, que há de se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Nós estamos na Parashá da semana Tazria, né, que significa conceber, né? E essa Parashá Tazria, ela traz para nós sobre a questão das impurezas, né, do nascimento de uma criança. Então, né, nos fala exatamente sobre a questão no princípio, né? Fala de nascimento, concepção, e logo em seguida nós entramos em Tsaraat, que é exatamente uma doença sobrenatural, uma doença espiritual, devido como consequência do Lashon Hará, da língua má, a fofoca, a maledicência. Então, nesse sentido, nós temos, né, nascimento e podemos dizer, obviamente, com Lashon Hará, morte, porque aí existe um aspecto de morte espiritual, né? Então, dentro da questão da Tazria, conceber, né? Se uma mulher conceber e dar à luz a um menino, então ela terá 30 dias adicionais para a sua recuperação física, a sua recuperação psicológica e espiritual, bem como também fortalecer a humildade. No caso, se ela dá à luz a uma menina, então o tempo dobra, em vez de 33 dias, são 66 dias, né? E justamente por qual motivo? Porque a mulher, ela é a única que realmente se aproxima muito da santidade e da divindade, né? Somente Deus é o único verdadeiro Criador, mas Ele concedeu à mulher, né, a grande dádiva de realmente de dar à luz a uma vida, de criar uma vida. Então, por isso a mulher, ela tem esse atributo precioso, esse atributo maravilhoso, né? Nós estamos aqui com o Benjamin, que está mostrando aqui o desenho dele, aí, ó, né, Benjamin? Então, né, tudo certo aí? Vai ali e vira para cá e vai falar um shalom para a turma aí, ó. Pronto, pera aí. Olha lá, o Benjamin, abaixa o papel para verem seu rostinho, abaixa mais. E aí fala, shalom, pessoal. Fala forte, shalom, pessoal. Shalom, pessoal. Né? Então tá aí o nosso neto, Benjamin, né? Então, o ensinamento racídico, ele traz para nós, dentro dessa questão do nascimento, baseado no profeta Isaías, capítulo 66, verso 8, pois Sião esteve em trabalho de parto e deu à luz suas crianças. Então, os nossos sábios, segundo o Talmud Nidá 30b, diz: quando uma criança está no útero de sua mãe, sua cabeça está entre seus joelhos, sua boca está fechada e o seu umbigo está aberto. Embora ele tenha olhos, mas não vê,
e sua alimentação atravessa o seu umbigo, e a sua boca está fechada, indo para as partes inferiores. Isso é análogo ao povo judeu durante o exílio. Como a presença de Deus não está revelada no mundo, nossos olhos não o veem. Além disso, a energia espiritual das mitzvot, dos mandamentos, não passa pela boca para as faculdades mais altas, mas sim passa diretamente pelo umbigo, entre aspas, né? As mitzvot são executadas por hábito, né? Pela prática, adquirir o hábito de obedecer mandamentos. Assim, a redenção é comparada ao nascimento. Quando os olhos do povo judeu verão a divindade no mundo, e nossa mitzvot, nossos mandamentos, serão cumpridos com dedicação profunda e compreensão verdadeira, né? Então, dentro desse aspecto aí, o nascimento, né, de uma criança, o ensinamento racídico, ele faz comparação com Isaías capítulo 66, verso 8, que pois de Sião esteve em trabalho de parto e deu à luz suas crianças, né? Então, um momento de exílio, né, Galut, momento de exílio em que a percepção divina ela é muito fraca, né? Então, dentro desse aspecto, a prática dos mandamentos precisa tornar-se um hábito, tanto para judeus como para Bnei Noach, né? A gente ter nos dedicarmos a praticar mandamentos, né? Então a techuvá, preces diárias, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e a de Sedaká. Fazermos isso uma prática diária, tornar um hábito nas nossas vidas. Esses 5 passos, eles são de fato o antídoto para tudo aquilo que é negativo e destrutivo. É a forma que nós podemos combater realmente as trevas, combatermos o mal, irmos dissipando trevas e o mal e fazendo com que o mundo seja transformado na moradia divina, né? Então, nós temos esse aspecto sobre a questão do nascimento, né? Quanto à questão de Tsaraat, Tsaraat é realmente uma doença sobrenatural, uma doença espiritual, e por isso ela não era diagnosticada por médicos, mas sim pelo Kohen Gadol e pelos Kohanim, por se tratar exatamente de uma doença de ordem espiritual, certo? Então, nesse aspecto aí, nós vamos dar uma entrada daqui a pouco para falarmos com mais detalhes sobre isso daí. Antes disso daí, nós vamos falar sobre, como nós prometemos, né, no último shiur, né, falar sobre 12 fatos do mês de Nissan. Então, o mês de Nissan, primeiramente nós temos aí Nissan, o mês da redenção, né, que nós estamos no 3º dia. Nissan é na primavera, é um dos poucos meses mencionados pelo nome na Torá. Deus se refere a ele como Rodesh Haviv, o mês da primavera. Garantir que Nissan permaneça na primavera forma a espiral dorsal de todo o intricado calendário judaico, incluindo o ano bissexto, né? O ano embolístico, né? que é falado, né? Então, vejam bem, este ano, 5.784, né, que iniciou lá em setembro, né, de 2023 e vai até o próximo mês de setembro de 2024. Então, este ano, 5.784, nós temos o ano bissexto. Tanto que no calendário gregoriano, o mês de fevereiro foi de 29 dias. E o mês de fevereiro com 29 dias sempre cai no ano bissexto. E dentro do calendário judaico é o chamado ano embolístico, né? Ou o ano bissexto, assim, mais popularmente conhecido. Então, por isso que esse ano nós tivemos o mês de Adar 1 e o mês de Adar 2, justamente para que nesse ano embolístico
né, o Nissan cai exatamente na primavera, porque Pessah é sempre uma festividade da primavera, em Israel, obviamente, ok? Então, o calendário é a partir de Israel. Então, essa é a primeira característica, né? O segundo é o primeiro mês do calendário judaico, como está escrito, este mês será para vocês o primeiro dos meses, né? Como está muito bem dito em Shemot capítulo 13. Deus disse a Moshe, né? Esse mês será para vocês o primeiro dos meses. E curiosamente é uma das 4 cabeças do ano, listado segundo o Talmud, né? Que o Talmud ele traz dentro desse aspecto, né? As 4 cabeças de meses ou cabeças do ano, né? Segundo o Talmud Mishnah, tratado Rosh Hashanah 1:1, né? Uma das quais é o primeiro de Tishrei, e que é conhecido universalmente como Rosh Hashanah, a cabeça do ano. Terceiro fato, Deus nos tirou do Egito, né? Deus tirou o povo judeu do Egito no mês de Nissan. Após 210 anos de sofrimento no exílio, Deus tirou sua nação do Egito. Isso aconteceu no mês de Nissan. Ele, o Eterno, tira os prisioneiros no momento mais oportuno, né? Segundo diz o próprio rei David, né? No Salmo 68, verso 7. De acordo com o Midrash, Moshe disse ao povo: vejam a benignidade que ele concebeu a vocês, que os tirou em um mês em que é adequado sair, quando não há calor, nem frio e nem chuva, né? Que é o mês da primavera. Quarto fato, Pessah inicia no dia 15 de Nissan. Então, Pessah, que ocorre anualmente no aniversário do êxodo do Egito, e início da liberdade do povo judeu, começa no dia 15 de Nissan. E o dia 15 de Nissan vai cair exatamente no pôr do sol do próximo dia 22 de abril, uma segunda-feira, e vai até a terça-feira ao pôr do sol, que é o dia 15 de Nissan. E é por isso que o mundo judaico e o mundo Benei Noach, na noite do dia 22 de abril, estarão fazendo a primeira noite de Pessah, né? Com o cerimonial especial de Pessah e o jantar especial de Pessah. Provavelmente a festa judaica mais amplamente celebrada, Pessah, é observado comendo matzá, né? E marir. Matzá é exatamente o pão sem fermento, né? Que fica aquela bolacha. Não se come durante 7 dias nada levedado, nada fermentado. E marir, né? Ervas amargas, para lembrar exatamente dos tempos amargos do exílio no Egito, ok? E também bebe-se durante o cerimonial, né, 4 copos de vinho, durante a refeição especial chamado Seder, né? Fora de Israel, o Pessah, ele Benjamin, silêncio, filho. Então, fora de Israel, a noite de Pessah, ela é comemorada em 2 noites, né? No dia 15 de Nissan e no dia 16 de Nissan. Em Israel, ele é comemorado apenas uma noite, o 15 de Nissan, ok? Onde se narra a história, então, emocionante do êxodo do Egito, que foi um êxodo milagroso através da Haggadah, né? Então, o povo judeu tem a sua Haggadah e os Benei Noach têm a sua Haggadah, né? Que é a bússola, né? Do cerimonial que nós comemoramos em Pessah, né? O nosso Sidur Benei Noach, aliás, a nossa Haggadah de Pessah Benei Noach foi compilado pelo nosso rabino ortodoxo, o nosso Rav Yaakov Geranstad. O quinto fato é também um nome,
Nissan é um dos 2 únicos meses judaicos cujos nomes também recebem nomes. Nissan é um nome bastante comum para meninos, e Aviv e Aviva são nomes respectivamente masculino e feminino, usados no hebraico moderno. O outro mês, que é um nome de Sivan, dado também para meninas, né, em Israel. Então, um fato curioso, Pesach é a única festa judaica que também é dada para nome masculino, né? Então, Pesach tem essas características aqui, essas curiosidades quanto a essa questão. O 6º fato é um mês milagroso, né? Benjamin, para de jogar o dado aí, que tá fazendo barulho, e vem aqui, tá bom? Faz favor. Então, o 6º fato foi o mês milagroso, né? O 7º agora é o dia da educação e compartilhamento em Nissan. Para enfatizar o papel vital da educação na sociedade, os Estados Unidos marcam anualmente o Dia da Educação e Compartilhamento nos Estados Unidos, estabelecido em 1978 por uma resolução conjunta do Congresso Nacional. Foi programado para coincidir com 11 de Nissan, dia do aniversário do Rebbe, em 1902, a data do seu nascimento. Então, nos Estados Unidos, né, a data do nascimento do Rebbe é o Dia Nacional da Educação nos Estados Unidos. 8º fato, há uma bênção que pronunciamos sobre árvores frutíferas. Se alguém vir uma árvore frutífera brotando durante o mês de Nissan, há uma bênção especial a ser recitada, né? Bendito seja o Eterno, que nada faz faltar, né? Nada fez faltar em seu mundo, e nele criou belas criaturas e belas árvores para dar prazer à humanidade. Muitas pessoas visitam jardins botânicos durante esta época, a fim de aproveitar a oportunidade de cumprir essa bela mitzvah. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que nada fez faltar em seu mundo, e nele criou belas criaturas e belas árvores para dar prazer à humanidade. 9º fato, o dia 1º de Nissan recebeu 10 coroas, né? Também é um fato interessante de nós observarmos aqui sobre essa questão, né, que recebeu 10 coroas, segundo os sábios, que nos traz para nós dentro do aspecto do Talmud. Então, os sábios dizem que o primeiro dia de Nissan daquele ano levou 10 coroas. As 10 coroas são, primeiro, o primeiro dia da semana. Segundo, o primeiro dia em que os príncipes trouxeram suas ofertas. Terceiro, o primeiro dia em que o sacerdócio aarônico foi colocado em vigor. Lembrando que essas 10 coroas trata-se exatamente do período da saída do povo do Egito, e quando foi estabelecido a consagração do sacerdócio de Arão e seus filhos, ok? Que foi no primeiro dia de Nissan, um ano depois da saída do Egito. Quarta coroa, o primeiro dia dos sacrifícios no templo. Quinto, a primeira vez que um fogo desceu do céu sobre o altar. Sexto, a primeira vez que alimentos sagrados foram comidos no tabernáculo. Sétima coroa, a primeira vez que a presença divina repousou entre as pessoas. Oitava, o primeiro dia em que os Kohanim conferiram a bênção sacerdotal. Nona coroa, a primeira vez que foi proibido sacrificar a Deus em altares fora do templo sagrado de Jerusalém. E finalmente a 10ª coroa, era o primeiro mês do novo ano, né? Segundo os nossos sábios trazem para nós no Talmud, Shabbat 87b, né? Só recordando aqui, a 9ª coroa,
que fala a primeira vez que foi proibido sacrificar a Deus em altares fora do templo sagrado de Jerusalém, né? Então vejam bem, esta nona coroa, ela fala exatamente isso, que todo sacrifício não poderia ser feito fora das circunferências, né, do templo. Isso significa que fora das dimensões do pátio do templo, onde eram os sacrifícios, não se podia sacrificar fora do pátio do templo. Ou seja, o templo em si, ele era cercado pelos seus muros, certo? Tinha a porta que era a entrada e saída, a porta única de entrada e saída. Então, todos os sacrifícios eram levados para o interior da propriedade do templo. E ali no pátio, onde estava o altar de bronze, era feito o sacrifício que os Kohanim assim o faziam. Todo e qualquer sacrifício fora dos muros do Beit HaMikdash era considerado profanos, abomináveis a Deus, certo? Então vejam bem, qualquer pessoa, qualquer segmento religioso que fizesse um sacrifício fora dos muros do templo, era considerado sacrifício abominável, desprezível por Hashem. Fora da cidade de Jerusalém, piorou a situação. É super abominável para Deus qualquer sacrifício fora de Jerusalém, entendeu? Então, por isso, é importante nós conhecermos os fatos, né? A própria Torá, que traz, né, a regulamentação exatamente dos sacrifícios. Então, o sacrifício válido para Hashem era aqueles que eram feitos dentro dos muros do Beit HaMikdash, né? Primeiramente foi lá no Mishkan, o tabernáculo no deserto, e depois no grande templo em Jerusalém, certo? Com a destruição do segundo templo no ano 69 da nossa era comum pelas legiões romanas, os sacrifícios cessaram. Então não há sacrifícios mais. Até que a redenção final se inicie, o terceiro templo seja definitivamente construído e jamais será destruído, o terceiro templo, ele será eterno e será aqui na terra, ali em Jerusalém, ponto final. E aí os sacrifícios retornarão ali no terceiro templo, ok? O 10º fato os príncipes trouxeram sacrifícios por 12 dias. Quase um ano após o êxodo, o tabernáculo, o santuário itinerante, que o povo construiu para Deus no deserto, foi inaugurado a tempo para o dia 1º de Nissan. Em cada um dos primeiros 12 dias do mês, cada uma das 12 tribos de Israel, seus 12 príncipes, traziam então ofertas de inauguração. Agora, em cada um desses dias, temos uma prece especial, o povo judeu, obviamente, tem uma prece especial, Yehi Ratson, né, que seja a tua vontade, junto com a porção da Torá, detalhando os presentes trazidos naquele dia. O 11ª coroa, não falamos Tachanum o mês todo. Como os primeiros 12 dias do mês de Nissan comemoram as ofertas alegres dos príncipes, não falamos Tachanum. Tachanum significa confissão de pecados e orações similares no sentido de confissão de pecados. O povo judeu durante o mês de Nissan não o faz. Nem pronunciamos elas durante toda a festa de Pessah. Como a maior parte do mês ficamos sem falar Tachanum, né, confissão de pecados, não o dizemos no resto do mês, mesmo após Pessah. E a 12ª coroa, né, Nissan tem 30 dias. No calendário hebraico atual, Nissan tem 30 dias e o mês seguinte, Iyar, possui 29 dias. Os meses continuam a se alternar até chegarmos a Reshvan e Kislev, que podem ter cada um 29 ou 30 dias, de acordo com o calendário, dependendo do ano. Ok? Então, amados, né, aqui são os 12
os 12 fatos sobre o mês de Nissan para conhecimento, né, sobre a preciosidade do mês de Nissan. Baruch Hashem, é isso daí. Agora, adentrando na nossa aliá, sem sombra de dúvidas, é para nós algo muito bom, algo muito precioso, estarmos refletindo de acordo com a nossa paraxá da semana. Lembrando que Tsaraat apenas, né, é uma doença sobrenatural, ela não existe mais, mas nós sabemos que realmente o pecado, né, a prática, né, das nossas falhas, pecados e coisas semelhantes, elas têm uma consequência natural, né? Todo ato em si tem uma consequência natural, mas Hashem, o Eterno, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, movido pelo seu amor incondicional, ele sempre traz para nós a fórmula do antídoto, né? Para que realmente não venhamos perecer, porque realmente é isso que fala o Eterno através do profeta Ezequiel, né? Que o Eterno, ele não se alegra com a morte do ímpio, do perverso, mas sim que realmente o perverso venha fazer techuvá, venha fazer realmente um retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, para que possa trilhar o caminho da justiça. Então essa é a vontade divina, não resta dúvida. Por isso ele sempre é tardio para irar-se e sempre pronto a perdoar. Por isso ele sempre dá os antídotos na nossa jornada, na nossa caminhada, para que nós possamos realmente fazer essa reconciliação com ele e podemos sempre andarmos na presença divina, ok? Então, para nós, né, a nossa reflexão, hoje nós temos aí alguns pontos a estarmos refletindo. Entre eles, nós temos sobre a questão de perder o controle, né? Então, é o capítulo 13, versos 24 a 28, né, que fala sobre a Tsaraat na queimadura, né? Então, segundo os ensinamentos racídicos, né, sobre a Tsaraat na queimadura, nós temos aí nós poderíamos ser tentados a pensar que se um judeu tem um status espiritual mais baixo, a ponto de ele merecer ser removido da comunidade, como uma pessoa com Tsaraat, então sua identidade como um judeu perdeu o seu significado. E até mesmo as mitzvot que ele executa são de baixo valor, já que com certeza elas foram feitas por motivos impróprios, né? Então aqui lembrando que a Tsaraat, ele era uma doença específica para o povo judeu. As nações não tinham esse problema de Tsaraat. Os problemas das nações eram outros, diferentes e até mesmo mais violentos, porque a rebeldia dos povos era mais violenta ainda contra Deus, certo? Mas, com referência ao povo judeu explicitamente, né, a Tsaraat acometia aquele judeu que fazia Lashon Hará, que cometia o pecado da fofoca e da maledicência. A fofoca, falar mal dos outros, e a maledicência de colocar uma pessoa contra outra pessoa, né? E falando dentro do aspecto o povo judeu, então seria a maledicência, colocar um irmão contra o outro irmão através da maledicência, né? Conversas chulas, conversas com cunho acusativo, né? Com cunho de difamar as pessoas e também dentro do aspecto de fazer com que uma pessoa se voltasse contra a outra e se tornassem inimigas, né? Então esse era um problema muito sério. E nesse sentido aqui, a Torá fala desse castigo, né, que é para o refinamento do caráter, né, da pessoa. O castigo em si era um momento, um privilégio que a pessoa tinha para poder fazer uma reflexão e poder fazer techuvá,
né, se arrepender e fazer um refinamento do seu caráter. Mas este Lashon Hará, ele era cometido de forma involuntária. E a Tsarat, nessa doença sobrenatural e espiritual, então aquele que cometia o Lashon Hará, a fofoca, a maledicência, ele era cometido desta enfermidade. Mas quando ele o fazia de forma involuntária, não estava, por assim dizer, vigilante nas suas palavras, juntou com outra pessoa, onde duas ou mais estão reunidas, é preciso tomar cuidado para conversas negativas, conversas com cunho de acusação contra a pessoa, outras pessoas, né, de forma que venham praticar o Lashon Hará. Então, o Lashon Hará, ele é traduzido, né, língua má, ou de forma ainda mais contundente, né, língua maldita. Então, esse problema de Tsarat, essa doença, ela era para com aquele que cometia o pecado de forma involuntária. Ele não estava muito vigilante, e quando se reuniu com duas ou mais pessoas, acabou aquelas conversas, sabe aquelas conversas que não tem pé nem cabeça? Conversas de tolices. As pessoas, estão duas ou mais pessoas conversando, começam a falar tolices. Conversa sem pé e sem cabeça. Aí daqui a pouco começa a falar mal de alguém. Aí fala mais mal de não sei de quem, né? Então esse que é o perigo dessas rodinhas, por assim dizer, né? De pessoas que se reúnem para conversar tolices e depois acaba descambando para o Lashon Hará, a fofoca e a maledicência, né? Então, nesse sentido, essa doença, ela vinha para com aquele que realmente cometia de forma involuntária. Ele deu uma vacilada na sua vigilância, não ficou com a sua antena ligada, né, a sua mente ligada, o seu intelecto ligado, para não cometer realmente deslizes com palavras negativas e destrutivas, e acabou fazendo uma fofoca ou uma maledicência. Então, naquele momento, ele cometeu essa falha, esse pecado. Então, começava a aparecer Tsarat nas paredes da casa dele. Se ele não se corrigia, depois aparecia na roupa. E se ele não se corrigia, aí começava a aparecer na sua própria pele, no seu próprio corpo. Ok? Então, nesse aspecto, nós temos exatamente o quê? Parede, roupas e pele. Então, nós temos aqui parede e roupa, elas estão classificadas como bens materiais. E a pele está conectada com a questão de saúde e vida. Saúde e vida. Então, nesse aspecto, a consequência do Lashon Hará, o Tsarat, uma doença espiritual sobrenatural. Desde 69 da Era Comum ela não existe mais. Mas isso significa que se pode fazer Lashon Hará, se pode fazer fofocas, fazer maledicências? Não. Porque a Tsarat, ela não se revela mais como uma doença sobrenatural. Mas há consequências para o pecado. E Deus, ele continua sendo realmente misericordioso, tardio para irar-se e sempre pronto para perdoar. Então, dentro desse aspecto aqui, né, segundo os ensinamentos racídicos, né, que fala exatamente que mesmo que o judeu ele sendo isolado do acampamento, ele acaba perdendo a sua identidade de judeu. E automaticamente, se ele perde a sua identidade, então ele simplesmente perdeu o significado de ser judeu. Isso nós precisamos aplicar para as nossas vidas. Porque quando nós adentramos no caminho
do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, como Benei Noach, nós estamos retornando à nossa originalidade. Qual que é a nossa originalidade? Quando Deus criou as nossas almas, Ele criou as nossas almas monoteístas. E quando nós nascemos, né, nesse mundo inferior, né, nós perdemos essa noção de monoteísmo. Então, à medida que nós fomos crescendo, fomos nos desenvolvendo na nossa faixa etária, nós fomos nos desviando do monoteísmo com fundamento judaico. E quando há um tempo, né, cada um teve a sua experiência pessoal sobre o monoteísmo com fundamento judaico para chegar aqui, né, como Benei Noach, cada um teve a sua experiência pessoal. Então nós começamos a retornar ao nosso caminho original monoteísta com fundamento judaico. Então, o que acontece conosco dentro desse aspecto? Nós temos a nossa identidade de volta. A nossa identidade, como Benei Noach, de monoteístas com fundamento judaico. Se nós começamos a descambar no Lashon Hará, vejam bem, amados, o Lashon Hará, né, a língua má ou a língua maldita, de forma mais contundente, língua maldita, é ou talvez, né, tirando a idolatria, né, é o pecado mais, entre aspas, mais violento na presença divina e mais violento contra o próximo. Nós não podemos permitir que haja Lashon Hará no nosso meio. Nós não podemos permitir que pessoas venham buzinar nos nossos ouvidos Lashon Hará. Não podemos permitir que pessoas venham adentrar em nossos lares para cometer Lashon Hará. Seja quem for, parente de primeiro grau, segundo grau, milésimo grau, conhecido, desconhecido, amigo, inimigo, seja quem for. Você precisa ser contundente, determinado, porque o Lashon Hará é que nem comer e coçar. Já ouviu esse ditado sobre comer e coçar? O ditado diz assim: a pessoa está servido? Não, estou com fome. E aí então a pessoa responde: comer e coçar é só começar, porque aí não para mais. Então é a mesma coisa. Então, se você começa a se coçar, aí começa a coçar o corpo inteiro. Se você começa a comer, você vai comer um boi, por assim dizer. Então, coçar e comer é só começar. E Lashon Hará é a mesma coisa. Entre aspas, é uma delícia soltar a língua no Lashon Hará. É só começar a comer ou a coçar. E aí, a língua, ela se alimenta com a fofoca, com a maledicência. Ela começa a coçar de tal forma que não quer parar de falar mal e falar fofoca dos outros. Então, por isso, nós precisamos ser contundentes, determinados, corajosos, ousados. Seja quem for, fulano, fulana, o meu ouvido não é pinico. Então pare com Lashon Hará. Eu não quero saber de Lashon Hará aqui comigo, não. Dependendo do lugar que você estiver, simplesmente você diz: se você continuar, eu vou me retirar. Ou então, dependendo do lugar, se você continuar, faça favor, retire-se. E se for dentro da sua casa, muito mais autonomia você tem. Dentro da minha casa eu não aceito Lashon Hará. Fofoca, maledicência, não. Eu não quero que a minha casa seja visitada por maldições.
nem a minha família seja visitada por maldições, por causa do seu Lashon Hará. Então, ou você para com isso, ou então a porta é a serventia da casa. O quê? Você está me tocando da sua casa? Eu não volto nunca mais aqui. Ó, se for para fazer Lashon Hará, será um favor que você nunca mais volte aqui. Você enxotou para fora da sua casa e da sua família maldição. Ah, mas é uma visita. Ó, etiqueta e boa educação é para quem merece. Porque uma pessoa que respeita você, a sua família e a sua casa, ela vai se enquadrar aos seus costumes. Agora, uma pessoa que não respeita você, não respeita a sua família, não respeita a sua casa, o que mais ela quer é maldição para você, sua família e sua casa. Então, por favor, retire-se. Acabou. Você que escolhe se você quer bênção ou maldição. Essa é a realidade. Se você quer perder a sua identidade monoteísta com fundamento judaico, que está retornando na sua jornada realmente para a fonte essencial da sua vida, se você dá valor a isso, a partir de agora, Lashon Hará na minha vida não vai ter mais. Não vai ter mais. E também não vou permitir que pessoas venham fazer Lashon Hará perto de mim. Ponto final. É você que valoriza a sua identidade. É você que valoriza o seu destino. A redenção final com o Mashiach é você que dá o devido valor. O Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido popularmente como a vida eterna, é você que dá o valor. Agora, se você não dá valor a estas coisas, então você permite o Lashon Hará e você também vai começar a coçar e a comer Lashon Hará e não vai parar mais. Você perde a sua identidade e você só traz maldição para a sua vida. É você que escolhe. Entendeu? E segundo os ensinamentos racídicos, traz para nós, assim a Torá nos ensina aqui, que até mesmo se uma pessoa é afligida com Tsaraat, lhe sendo exigido sair do acampamento, há duas características dentro desse aspecto aqui. Primeira, como a Torá se preocupa com as posses de um judeu, nós adiamos a inspeção. Isso daqui está falando sobre os Kohanim. Os Kohanim, eles adiavam, eles atrasavam a inspeção justamente para que a pessoa pudesse fazer Teshuvá. Então os Kohanim, eles que faziam, eles eram responsáveis, não era médico, não eram os médicos, porque não é uma doença diagnosticada por medicina. Ela é uma doença diagnosticada pelos Kohanim, porque é uma doença espiritual. Entendeu? Então, os Kohanim eram responsáveis para ir até a residência do judeu para ver as manchas que estavam aparecendo nas paredes. E se aquela pessoa não se corrigia, as manchas iam aparecer nas roupas. E tinha que ter a inspeção dos Kohanim. Porque é eles que declaravam se a casa e as roupas estavam ritualmente puras ou impuras. E se ele continuasse na sua maledicência, então começaria a aparecer na pele, na própria carne, na forma exterior. E também os Kohanim que tinham que fazer exatamente o quê? A inspeção. Então, por isso, nesses dois aspectos, segundo o ensinamento racídico, fala que esse primeiro, a preocupação da Torá, sobre essa questão, então, os próprios Kohanim atrasavam a inspeção para ajudar a pessoa a fazer Teshuvá, a se arrepender e corrigir-se, Isso indica que até mesmo em sua baixa posição espiritual, sua identidade como judeu ainda permanecia forte, prevalecia a identidade judaica. Então, os Kohanim atrasavam exatamente a inspeção para que houvesse tempo da Teshuvá. O segundo aspecto, suas mitzvot, seus mandamentos, ainda têm valor genuíno,
a ponto de nós adiarmos a inspeção para lhe permitir observar uma festa ou a mitzvah de seu banquete de casamento. Ou seja, o segundo aspecto aqui está chamando a atenção no sentido de que, segundo os Kohanim, no ensinamento hassídico, então os Kohanim faziam o quê? Vamos atrasar a inspeção para aquela casa, para aquela família, para aquele judeu fulano X. Estamos próximos aí do Shabat. Se ele cumprir o Shabat com verdadeira techuvá, então ele vai se arrepender do seu Lashon Hará, então a casa será curada, as roupas serão curadas, e ele não vai ser atacado na sua pele. E se ele tivesse na sua pele atacada já, também seria o mesmo efeito. Ou seja, vamos esperar para que ele venha exatamente cumprir o Shabat de forma como diz a Torá, e assim ele poderá ter a verdadeira techuvá, e ele poderá se arrepender, então a sua pele será curada, as suas roupas serão curadas, a sua casa será curada. Então, quando eles fossem fazer a inspeção, então eles veriam que tudo estava no seu devido lugar. Então eles declaravam aquela pessoa, aquelas roupas, aquela casa ritualmente pura. E aí então eles iam fazer um sacrifício de gratidão a Hashem. Entendeu? Então esse segundo aspecto, ele está ligado exatamente o quê? A cumprir mitzvah, a cumprir um mandamento. O que ajuda de fato a contribuir para a techuvá. Ou seja, resumidamente o que nós temos aqui: parede, roupa e pele. Parede e roupa estão conectados diretamente com as questões materiais da pessoa. Seus bens pessoais. A sua propriedade, o seu carro, sua casa, a sua posição social, o seu salário, seja ele razoável ou não, seja um grande salário ou não, é um bem material. Certo? Então está conectado parede, né, que está conectado diretamente com casa, bens, né? Então casa, carro, propriedades, etc. e tal. Roupas está conectado com as questões essenciais da sua vida, de sustentação, salário, posição social, patati, patatá, e etc. e tal. Então essas duas primeiras questões estão conectadas diretamente com questões materiais. E dentro desse aspecto aí, né, sobra a terceira, que é a questão da pele. A pele já está conectada diretamente com a saúde e a vida da pessoa. Ou seja, dentro desse ciclo, se o judeu ele não se corrigisse, não fizesse techuvá, ele perderia a sua casa, porque a sua casa seria destruída e queimada. Ele perderia suas roupas, porque elas seriam queimadas. E como veio para a sua pele e ele não se arrependeu, não fez techuvá, ele acabaria morto, ele acabaria doente, gravemente doente, e na sequência ele morreria. Dentro desse aspecto, amados, esse ciclo, com exceção da doença que não existe mais, mas na realidade esse ciclo ele continua permeando o povo judeu e os não judeus no mesmo aspecto. Por quê? Porque a partir da destruição do segundo templo, Deus estendeu para todas as nações a Torá. E por isso a Torá hoje ela está presente em todas as nações. E para todas as nações há basicamente as 7 leis de Noah, ou as 7 leis universais. E dentro desse aspecto, tudo aquilo que se refere ao próximo está dentro da conexão de Lashon Hará. Então praticar Lashon Hará é a mesma coisa, o ciclo é o mesmo. A pessoa comete Lashon Hará, de repente acontece um problema na sua casa, materialmente falando. Não havendo techuvá, começa a acontecer alguma coisa dentro do aspecto
das suas roupas. Questão, perder o emprego, perder salário, ter prejuízos de saúde e acaba gastando muito com problemas de saúde devido ao Lashon Hará. Não estamos dizendo que toda perda significa que a pessoa cometeu Lashon Hará. Cuidado com isso daí, nós não estamos generalizando, nós estamos numa questão pontual. Então, por exemplo, você teve um problema na sua casa, lá caiu uma parede, caiu um muro, de repente lá um carro perdeu o controle, bateu no seu muro, derrubou seu portão, etc. Você teve que gastar, etc. Puxa vida, então eu cometi o pecado de Lashon Hará. Não é isso que nós estamos dizendo. Agora, se você fizer um exame introspectivo e você achar que tem ali Lashon Hará, então é sim. Aí é problema de Lashon Hará mesmo, né? Então, nós estamos numa questão pontual. Lashon Hará, fazer fofocas e maledicência. Colocar pessoas contra outras pessoas. Entendeu? Então, é tomar muito cuidado com isso daí, sem sombra de dúvidas, ok? E nós vimos aqui, no último shiur, né? É que as pessoas, quando começam a cair no Lashon Hará, eles começam a se voltar contra as lideranças. Um dos aspectos do, né, entre aspas, né, do Lashon Harento, né, aquele que gosta de Lashon Hará, aquele que gosta de fofoca, aquele que gosta de maledicência, ele começa a atacar as lideranças. Eles começam a apontar falhas, começam a apontar acusações, injúrias injustas contra a liderança. Não se submete à liderança, não aceita a liderança. Então começa a falar mal, começa a fazer fofoca e maledicência. E aí imagine então os outros, os irmãos, por assim dizer, né? Os demais irmãos. Então aquele negócio que nós precisamos entender que é um ditado popular e que a realidade da vida nos mostra isto. Se uma pessoa chega a você e fala mal de alguém para você, quando ela sair da sua presença, ela vai falar mal de você para uma outra pessoa. E quando ela sair da presença daquela outra pessoa, ela vai falar mal de você, daquela pessoa e daquela de quem ela disse para você. Por isso que a sabedoria judaica, ela fala para nós que aquele que pratica Lashon Hará, ele mata 3 pessoas, ele comete o assassinato. Primeiro, ele mata a si mesmo, porque ele está cometendo suicídio. Segundo, ele está matando a pessoa que está dando ouvidos à sua fofoca. E terceiro, ele está matando a pessoa que é o alvo do seu Lashon Hará. É a destruição de pessoas, a destruição da moral da pessoa, etc, etc. Entendeu? Então nós precisamos entender, amados, que Lashon Hará, depois da idolatria, é um dos maiores pecados que nós podemos cometer no nosso meio, na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Nós temos que tratar do Lashon Hará com rigor. Temos que tratar com a questão do Lashon Hará com realmente muito rigor. Sermos radicais. Porque se esse mal ele encontrar guarida nas nossas vidas, nós estamos perdidos. Porque nesse ciclo, parede, roupa e pele, nós temos aí perdas de materiais, de bens materiais, que é o caso da parede de roupas. Pele, nós temos perda de saúde, e se não houver uma correção, a morte ela vai ser uma consequência natural. Lembra que Salomão fala em Provérbios? Quem anda com a Torá anda de braços dados com a vida. Então ele tem vida longa. Quem dá as costas à Torá, ele anda de braços dados com a morte. Tem vida curta.
Então, se você é para viver 70, 80, 90, 100, 120 anos de idade, que é o limite estipulado, depois do dilúvio, certo? Então a pessoa vai viver, melhor dizendo, a pessoa vai viver 30 anos, 20 anos, 18 anos, 16 anos, 40, entendeu? Então, por isso, precisa se tratar com rigor e com muita seriedade a questão do Lashon Hará. Desta forma, parede, roupa e pele, Deus nos deu um antídoto. Esse antídoto está exatamente conectado com a questão dos nossos 5 passos. A Teshuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Preces diária, que é o nosso serviço diário a Hashem. Estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noé, suas ramificações, e a de Sedaká. Este é o nosso antídoto. É isso que fortalece o nosso intelecto, é isso que fortalece a nossa mente, é isso que fortalece o nosso coração, é isso que fortalece as nossas emoções, é isso que fortalece a nossa razão, para ter equilíbrio, razão e emoção, para fazermos a vontade divina. E assim, com esse antídoto, nós estaremos fazendo aquilo que é agradável a Hashem, e a nossa vida é longa, feliz e abençoada com Hashem. Então depende de cada um de nós realmente essa questão aí. E para finalizarmos, né, nós temos aí a questão da arrogância, né, do orgulho e a questão da humildade. Então, para finalizarmos o nosso shiur, né, então nós queremos traçar esse assunto aqui, né, que fala conosco no capítulo 13, né, do verso 29 ao 39, né, que fala, né, capítulo 13, verso 29. Se um homem ou uma mulher tem uma lesão na cabeça ou na área da barba, o sacerdote examinará a lesão, e se ela for branca, apresentar ser mais profunda do que a pele, e nela os cabelos pretos tiverem se tornado loiros e finos, o sacerdote declarará aquela pessoa ritualmente impura. Ela é chamada de lesão de netek, e constatar que ela não parece ter penetrado na pele e que não há cabelo preto nela, o que a tornaria ritualmente pura. O sacerdote encerrará a pessoa afligida com lesão de netek por 7 dias, e depois de 7 dias ele voltará a fazer uma nova inspeção. Então vejam bem, Rashi ele diz assim, netek é o nome de uma lesão de Tzaraat, que acontece em uma área da pele onde cabelo normalmente cresce. Então, Narmanides, ele diz que netek quer dizer removido, ou seja, no caso de uma lesão de netek, o cabelo primeiro cai, né? E então o cabelo loiro cresce em seu lugar, diferente do seu cabelo original. Então essa tratava sobre a questão da inspeção dos Kohanim, para dizer se a pessoa estava ritualmente pura ou ritualmente impura. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala com referência a isso, dizendo da seguinte forma: o aparecimento de Tzaraat na cabeça, ela é provocada pelo orgulho e pela arrogância, diferente de quando esta surge em outras partes do corpo, que é por ter proferido fofoca e calúnias. A razão desta diferença é que, como foi já focado sobre fofoca e calúnias, são faltas superficiais e, como consequência, afetam a pele em outras partes externas do corpo. O orgulho e a arrogância, ao contrário, são atitudes distorcidas que afetam profundamente a nossa mente, continuamente para eliminar
aliás, nossa mente, e por isso evidenciam-se na pele da cabeça ou da barba. Devemos nos esforçar continuamente para eliminar estas falhas de caráter, naqueles 5 passos. É uma falha de caráter, certo? Então, o orgulho e a arrogância é a ausência completa de humildade. E então, precisa ser tratado com seriedade a questão do orgulho e da arrogância, né? O orgulho e a arrogância está sempre conectado com aquele tipo de pessoa. Ela é sabidona. Ela sabe de tudo. Ela tem resposta para tudo. Isso não significa que ela está falando a verdade. Isso não significa que o que ela está dizendo é correto. Mas ela acha que o que ela está dizendo é correto e é verdadeiro. Então é aquele tipo de pessoa que é tão arrogante e orgulhosa que ela diz assim: eu só falo a verdade, doa quem doer. É o tipo da pessoa orgulhosa e arrogante. Entendeu? E por aí afora vai, sem sombra de dúvidas. Nesse sentido, está faltando exatamente a humildade. E aí é necessário nós recordarmos, né, entre outros aspectos, o que Rashi e o Talmud traz para nós e outros comentaristas dentro do aspecto exatamente da própria Torá. Então Rashi diz primeiramente a seguinte questão. Ele lembra o que o Rabi Similai disse: da mesma maneira que o homem foi formado depois de todos os animais e pássaros, assim também suas leis são explicadas depois, no caso específico aqui no livro de Levítico. Depois das leis dos animais, bestas selvagens e pássaros, né, que foram descritos aqui na Parashá Shemini, na Parashá anterior. Então, o homem foi formado depois de todas as coisas criadas, entre elas, né, os pássaros, os animais, de todos os aspectos, selvagens, etc, e etc, e etc. Ainda, o Talmud diz: por que Adão foi criado depois de todas as criaturas na véspera de Shabat? Que foi no 6º dia, próximo à entrada do Shabat, o 7º dia. Para que, se um homem ficar orgulhoso, ele se lembre que ele foi criado depois dos mosquitos. Os mosquitos o precederam na ordem da criação. Então é para o ser humano lembrar-se que depois de tudo criado, entre eles os mosquitos, com as suas diversas espécies, certo? O homem foi criado depois. Ou seja, os mosquitos tiveram preferência na ordem da criação do que o próprio ser humano. Isto é para que o homem não esqueça que é importante estar e ser humilde. Ok? Um outro comentarista, Levush Haorá, ele diz assim: o Talmud explica que o homem foi criado por último, depois dos animais, dos mosquitos, para torná-lo humilde. Assim também explica o Rabi Similai. As leis de impurezas do homem foram registradas por último, pela mesma razão, fazer o homem mais humilde. Então vejam bem que Deus, ele se preocupou com a sua obra-prima, o ser humano. Que de todas as coisas criadas, o ser humano é a sua obra-prima, a sua obra perfeita. Mas ele se preocupou em dele se tornar orgulhoso e arrogante. Então a lição que fica: você foi criado depois dos mosquitos. Uma outra palavra que nós temos dentro desse sentido, para que nós tenhamos o antídoto contra a arrogância e o orgulho.
Diferente dos animais que não possuem livre escolha, o homem é capaz de se rebelar contra o seu Criador, somente o ser humano. Assim, antes do homem realizar de fato boas ações, ele está em um nível mais baixo que os animais, porque ele tem o potencial para pecar, enquanto que os animais não têm esse potencial. Por isso, o homem foi criado por último, tendo em vista que até se esforçar para fazer o bem, ele é a mais baixa das criaturas. Então vejam bem o que os sábios trazem para nós. Até nos esforçarmos para fazer o bem, ainda somos mais baixos das criaturas, porque fomos criados por último. Somente com o antídoto chamado humildade é que nós podemos nos elevar. Sem este, sempre você e eu estaremos no nível baixo e humilhante diante da própria criação. Disto nós podemos aprender a importância das boas ações, o antídoto, os 5 passos que nós acabamos de falar. A importância das boas ações, pois sem elas, uma pessoa não tem nenhum mérito, a ponto de até mesmo os mosquitos o precederem na ordem da criação. Ou seja, simplificando isto, se nós não praticamos os 5 passos, se nós não praticamos estas boas ações, nós nos tornamos mais insignificantes do que os mosquitos. E não foi para isso que Hashem, que o Eterno, Soberano dos mundos, nos colocou aqui nesse tempo presente. Não foi realmente à toa que o Altíssimo, o Soberano, Hashem, confiou a cada um de nós, seres humanos, para cumprirmos a nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Ou seja, apesar de tudo isso, Ele confia no ser humano, Ele confia em você, em mim, em nós, para transformarmos este mundo para ser a sua moradia. E à medida que nós vamos executando os nossos 5 passos, nós estamos ombro a ombro com o povo judeu, abreviando a revelação do justo Mashiach, para que aconteça a qualquer momento, e a qualquer momento agora mesmo, amém, vem amém, para o início da redenção final, o último passo, para o Olam Rabá, a vida eterna. Então, que nós saibamos, com humildade, realmente reconhecermos aquilo que agrada ao nosso Deus e fazer a sua vontade, para que nós possamos ter méritos para estarmos junto com o povo judeu na redenção final com Mashiach, onde os 4 reinos serão totalmente retificados, onde nós teremos nesse período, onde o leão e a ovelha pastarão juntos, onde o mal não existirá, e os instrumentos de guerras serão transformados em aparelhos agrícolas. E haverá verdadeiramente shalom e harmonia entre os povos, entre as nações. O último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Você escolhe o caminho a seguir. Ok? Baruch Hashem. Amanhã nós estaremos no 6º dia da semana, né? Então amanhã o acendimento das luzes especiais de Shabbat será às 17h35. E a partir das 20h15, nós estaremos transmitindo diretamente da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru para o Brasil e as nações, né, a celebração do Shabbat, com a graça de Hashem. Então amanhã nós temos um encontro marcado com a celebração do Shabbat, e no sábado, a partir das 14h, nós estaremos reunidos para o nosso shiur, para encerrarmos a Parashá da semana Tazria. Então, desde já, você e família e toda a comunidade, um Shabbat Shalom. Até lá!